quê? Estamos gravando? Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais um Discipulado Online e o tema de hoje é tentação. Solta a vinheta. O que é tentação? Qual a diferença entre ser tentado e pecar? É isso que nós vamos ver. Hoje, duas verdades sobre tentação, ok? E o texto base que nós vamos usar é o texto de Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A tentação vem antes do pecado. Antes de originar o pecado, vem a tentação. E se nós vencemos a tentação, nós não pecamos. Então vamos aprender duas verdades sobre a tentação. A primeira dela é que a tentação não vem de Deus. E o texto que dá essa referência é o livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 ao versículo 15. Quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. O texto afirma categoricamente que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então, se Deus não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta, de onde vem essa tentação então? A tentação vem pelo diabo. O diabo então usa das suas artimanhas para tentar nos fazer cair. Como ele caiu, ele quer levar o máximo de pessoas a cair também. Em Mateus 4:1 em diante, você vai perceber quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. E o diabo tenta de diversas maneiras, mas a principal maneira que ele usa é a cobiça, o desejo. Darei todas as riquezas, darei todas as terras, darei tudo para você se prostrares, me adorares. Então, uma das coisas que o diabo mais utiliza é a cobiça, é aquilo que nós desejamos. Então nós temos que ficar atento a isso. Mas assim como Jesus venceu no deserto, nós também somos capacitados a vencer toda e qualquer tentação. Outra verdade que nós aprendemos na palavra é que nunca seremos tentados acima do que podemos resistir. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportá-la. Muitos podem até dizer, a tentação foi mais forte do que eu não pude resistir. Mas isto não é uma verdade. A própria palavra está afirmando que Deus não dará a tentação, não permitirá uma tentação que seja mais forte que a nossa capacidade. Então entenda, se você está passando por uma tentação, Deus também dará o escape dessa tentação. Amém? Existe também mais um texto lá em Mateus 26:41 que diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Finalizando, então entendemos o quê? Que a tentação vai vir, de qualquer maneira. Cabe a mim, cabe a você a resistir a essa tentação. E Deus nos dá as ferramentas necessárias para vencer. Então entenda uma coisa, não há tentação que venha de Deus e não existe tentação maior do que você pode suportar. Se você está sendo tentado, clame a Deus, busque no Senhor, clame ao Espírito Santo. Ele te dará força e capacidade para vencer toda e qualquer situação. Deus te abençoe. Fique aí com mais um Discipulado Online. Shalom!